que se diz para uso recreativo com compostos com THC, que não é esse não é meu objetivo. O objetivo da palestra é mostrar a função medicinal trazida pelo canabidiol. Entendi. Marina tem perguntas, se vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Eu gostaria de saber se causa algum efeito colateral o uso desse medicamento. Hoje em dia, também, que eu deixei de falar, é que a cannabis sativa no Brasil, ela já foi considerada como planta medicinal. Ela já saiu dos entorpecentes e entrou para o rol das plantas medicinais. Então, veja bem, só para uso medicinal. Qual que era a pergunta? Se causa algum efeito colateral. Então, efeito colateral tem, sim. Depende do remédio com que você está associando. Porque você não vai usar o canabidiol como primeira escolha. Então, você já usou alguns medicamentos, daí você vai usar. Aí, se usado sozinho, o que o canabidiol pode provocar seria perda de apetite, muito diferente da maconha, né, que todo mundo fala, que aumenta o apetite, tudo, né? Ele não, o canabidiol, ele dá a perda do apetite, ele, como efeito colateral, isso seria um efeito colateral, veja bem, você fala, é ruim? Dependendo, você tem uma criança com uma paralisia cerebral, que já tem, assim, um componente já de desnutrição, então poderia ser ruim. Então, daí o médico que estiver prescrevendo vai ter que ficar atento e complementar, tá? Pode dar uma sensação de sonolência no início do tratamento, que conforme você vai aumentando, você vai aumentando aos poucos, de acordo com a resposta de cada paciente. Aí vai melhorando. Seria a sensação de fadiga, entendeu? E o metabolismo do canabidiol, ele é metabolizado pelo fígado, então é hepático. E tem medicações, de repente, que tem um metabolismo hepático, que o canabidiol ele pode bloquear a enzima, né, que ele age no citocromo P450, e deixar o nível do outro remédio mais alto. Vamos dizer. Então tem que ter, claro, prescrito com todas essas... Sim, você tem que ter muito cuidado, muito cuidado para prescrever. Existe, por exemplo, um período que você... limite assim para você utilizar a medicação por um certo tempo? Não. Canabidiol depende de cada patologia. Então, geralmente são para patologias crônicas, tá? Ele é muito usado para doenças psiquiátricas e neurodegenerativas, e né? neurodegenerativas, usado, né? sim. Inclusive no Brasil foi liberado um medicamento, né? Ainda não está nas farmácias, que vai ser vendido até em farmácia. Um receituário tipo A, que já está nacionalizado. A Marina também quer fazer pergunta. O FDA liberou o canabidiol há uma semana como uso, sim, está liberado pelo FDA, tem um produto de um laboratório, a base de 99,9% de canabidiol, foi liberado como medicamento para epilepsia, para duas síndromes, que é Lennox e Dravet, que são síndromes epilépticas bem devastadoras na infância. E, doutora, eu acredito que deve haver bastante preconceito, né, um pouco ainda por conta dessa relação com a maconha, com outros derivados da maconha que são utilizados para o tratamento de outras doenças para outros públicos. Eu te pergunto, como você trabalha essa questão do preconceito? Porque eu acho que o preconceito deve ser ainda maior quando se pensa no uso do canabidiol para tratamento com crianças. Então, você já falou para a gente que ele não tem a questão de estimular o vício, né? Não tem essa possibilidade. Não. E aí, quais seriam as vantagens dele sobre outros medicamentos? O que ele faz junto a esse público infantil que outros medicamentos seriam piores ou não conseguem resolver? Voltando lá para a história, 6.000 anos antes de Cristo, na China, na Índia, já se usava para epilepsia, para tétano, para distúrbios psiquiátricos. Então, veio vindo até que Napoleão, que trouxe para a Europa, da Índia levou para a Europa e para o Brasil chegou através dos escravos. Daí o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Que teve uma reunião mundial, onde que na época da Revolução Cultural, os hippies começaram a usar e daí sim ele foi bloqueado na década de 1960. Daí, voltando, para o que eu vou usar, né? Sim. Né? Tipo, por que ele pode ser mais indicado do que outros medicamentos para esse público infantil? Não que ele seria mais indicado. Vamos dizer, você tem uma epilepsia, você vai começar com um tratamento já convulsional.
tá? Convencional. Você já vai usar os medicamentos. E, de repente, se essa epilepsia ela não responder esses medicamentos, ou se for uma epilepsia muito grave, aí você vai usar. E o que o canabidiol tem de vantagem é que nós temos nossos endocannabinoides, que são produzidos no nosso cérebro, tá? Então, e nós temos, não no cérebro como no corpo todo, nós temos os endocannabinoides. E tem os fitocannabinoides, que são os derivados da cannabis, que daí tem o canabidiol, que daí ele vai ajudar melhorando várias funções. Ou seja, na verdade, ele já estimula algo que o nosso corpo nós já temos, produz de certa forma. Já produz de certa forma. Que interessante, legal. Só que quando você usa um fitoterápico, ele tem uma ação muito maior aos nossos receptores do organismo do que os nossos endógenos. Aí ele promovendo, ele melhora muito as crises O que já tem epilépticas. de resultado, né, em determinadas patologias com o uso do canabidiol? Então, ó, o que já melhora, o que pode Já ser? tem estudos duplo cego. Duplo cego seria que você usa com placebo, né? Alguém você não vai usar nada e outro você vai usar o canabidiol. Você falou, por exemplo, da epilepsia. Epilepsia. Quer dizer, já é prescrito? Já é prescrito lá fora, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui também? No Brasil já prescrevemos, desde o final de 2014 já estou usando. Já começa. Já estou usando. E os resultados são bons? São os esperados? Muito favoráveis. Como, por exemplo? Vamos dizer, só pra gente entender. Se você tem uma criança, com a síndrome de Dravet, que seria uma epilepsia, que a criança de ter tantas crises, que ela tem susto e queda, com fraturas, quedas, suturas, e de tantas crises ela vai tendo uma regressão neuropsicomotora e ela vai se tornando autista também. Né? E o que eles viram nesses estudos? Conforme a gente estava tratando as crianças com epilepsia, melhorava muito mais o comportamento autístico do que a própria epilepsia. Se você tem uma crise, uma criança que tenha 20, 50 crises ao dia, de repente você baixar para 1, 2 ou 10 crises ao dia. Doutora, mas esse não tratamento... é a cura, não é a cura. Claro, Ninguém está prometendo cura e não. Ele é indicado no caso da epilepsia, nos casos mais severos, porque a gente sabe que existem vários tipos de epilepsia. Eu lhe falo isso porque a minha filha, quando criança, teve um tipo de epilepsia que não era convulsiva, chamada síndrome de ausência. Seria epilepsia ausência infantil. Exato. Ela fez um tratamento por 3 anos e graças a Deus, hoje ela já está com 19 anos e está curada. Que é uma epilepsia benigna. Enfim, esse tratamento, ele é utilizado, essa medicação é utilizada mais para os casos mais severos de epilepsia ou para qualquer tipo? Só para os casos severos, justamente por falta de estudos. Tá? Entendi. Então, assim, é tudo muito novo, está tudo começando. Quem sabe lá no futuro não vai ser usado assim, já para casos, né, mais benignos, né? Entendi. Nós não sabemos ainda como é que isso vai acontecer. Se desenvolver, né? No Brasil, assim, a gente já usa desde o final de 2014, com bons resultados. Tem muitos trabalhos da USP de Ribeirão, do Dr. Kripa. Ele já tem trabalho desde 1980 já publicado sobre a cannabis. Entendeu? Falando disso, né? No Parkinson. Vamos dar uma vezinha aqui para a Dani, que tem pergunta do telespectador. A Ana Resque, do bairro do Marco, quer saber se o medicamento canabidiol tem custo muito elevado e se ele já é usado na rede pública ou não. Então, o custo ainda é muito elevado, são medicamentos importados, né? De laboratórios farmacêuticos. Laboratórios farmacêuticos conceituados, né? E ele não é como ele... Olha, então tá tudo novo. Então, a semana passada a FDA liberou como fármaco. Antes nós falávamos produto. Que vende aonde? Na Califórnia, você encontra onde? Numa casa de suplemento vitamínico. A gente sabe que o cannabis não é um suplemento vitamínico. Claro. Né? Não tinha essa regulamentação antes e agora já tem, né? Do uso dele como fármaco mesmo. Só que ainda assim, é muito triste você saber que muitas pessoas poderiam estar usando e não podem estar usando pelo custo. O custo é alto, sai em torno de R$1.000 a R$3.000 por mês, dependendo da patologia e do peso. Porque na criança a gente vai calcular o miligrama pelo quilo. Então, vamos dizer, você começa com 2,5 miligrama por quilo por dia. Mas você pode chegar até 20 miligramas por quilo por dia. Mas essa liberação como medicamento agora pode ser um grande passo para que se torne mais comum, de repente, uma fabricação aqui, como é? Então, inclusive, na semana passada, teve que tudo começou
Quando a gente trouxe para o Brasil, eu tive o privilégio de poder estar ajudando. Se vocês verem, quando começou, foi que tinha a Ania, paciente, com síndrome de Dravet, tudo começou. Nisso, um paciente meu, ele foi para fora do Brasil e veio com canabidiol e trouxe na minha frente. Tô, doutora, quero que use na minha filha. Eu falei, como? Eu nunca vi isso, né? Nem sabia. Aí eu fui pesquisar. Daí eu comecei a procurar nas universidades daqui quem poderia me ajudar. Ninguém podia me ajudar. Que tem esse preconceito, ainda mais de universidade. Não tem um trabalho complicado, você não vai fazer. Aí eu fui atrás, fui junto ao CRM em São Paulo. Aí eles estavam precisando de alguém que soubesse e eu ajudei na elaboração da lei. Aí foi muito bom, daí saiu em outubro de 2014, liberado só para os médicos do estado de São Paulo. Em maio de 2015 foi liberado para os médicos a nível de Brasil, mas na época era só neurologista, neuropediatra e psiquiatra. Agora pode... Pela Anvisa todos poderiam. Pelo Conselho Federal de Medicina, não. E nessa reunião da semana passada, o que a gente ampliou? Que foi dado assim um parecer e já vai estar liberado pelo Conselho Federal de Medicina, para todos os médicos do Brasil com CRM ativo poderem prescrever. Abrindo esse leque aí, que o médico, a gente ficava dividido. Mas, a Anvisa libera, o CRM não libera. E agora pode estar liberado. Mas só para a gente concluir, Paula, só para as indicações desse medicamento. Indicação atual. Então, ela queria saber também do alto custo, né? Não está no alto custo. Não está no SUS, claro, o custo é altíssimo. Os pacientes, eles vão por via processo judicial. Daí, pelo processo judicial, podem conseguir. Podem, via defensoria. Mas, assim, as indicações desse medicamento são exatamente para quê? Eu já falei aqui doenças psiquiátricas, neurodegenerativas. Formal, com estudos, seria epilepsia, Parkinson, dor crônica, tá? O autismo foi diante dessas observações, então os próprios grupos de mães já começaram a usar, tal como foram os pais que trouxeram para o Brasil o uso para epilepsia, os pais mesmo estão vendo que melhora o autismo, né? Então, existem estudos translacionais, né? E nesses estudos não são feitos em humanos, mas eles já fizeram, assim, a mutação do gene, vai da síndrome de Dravet em ratos. E para provocar o autismo mesmo. Mas hoje é mais prescrito, então, para epilepsia, dor crônica, Parkinson e espasticidade da esclerose múltipla. Que quer dizer o quê, em outras palavras? A esclerose múltipla é uma doença, assim, que ela acomete a pessoa onde ela vai perdendo as funções, que ela... Mas quando fala da fica duro, bem espástico, tudo, isso gera muita dor. É muita dor. Então, o canabidiol, ele vai agir no cérebro, no local onde controla o movimento. Então, ele diminui a espasticidade, ele age também no sistema de recompensa, tudo. Ele vai melhorar o humor, vai melhorar a dor desse paciente. Então, vai dar não vai curar. É a primeira vez que você vem a Belém? É a segunda. É a segunda? E você vai fazer uma palestra sobre canabidiol aqui. E você vai fazer uma palestra nesse simpósio. Sim, amanhã. Falando sobre tudo isso. Sim, eu, a doutora Regina Selle, a neuropediatra. Era ela que era médica da minha filha. A doutora Regina, ela é uma ótima médica. Gente, então esse é o segundo simpósio estadual sobre o canabidiol. Amanhã, né? Amanhã, de manhã. Por enquanto, esse evento, assim, ainda é pequeno, ele está fechado para a área da saúde, para a classe médica. Mas a ideia é que porque nós vamos, assim, tá dando a informação para os médicos, trazendo para os médicos. É o primeiro passo, né, para ir acabando com esse preconceito e talvez, quem sabe, um dia a gente consiga trazer esse medicamento de uma forma mais acessível, né? Então, tem que começar por aí. Gente, eu tenho que chamar um intervalo. Eu peço desculpas, tenho que chamar, mas agradeço imensamente pelos esclarecimentos, pelas informações todas, viu? Obrigada. Agradeço muito. Muito obrigada. Paula Preto conversou com a gente, é médica neuropediatra e falou sobre esse simpósio e o uso do canabidiol.